O que eu vejo, sobretudo, é nós invertermos a responsabilidade sempre para o policial. Por que o policial não pode ir naquela comunidade? A exoneração do comandante é aquela maneira rasa de dar uma satisfação à opinião pública, querendo dizer o seguinte: resolvemos o problema. Provavelmente ele também estava dormindo e o do COI também. Claro, ele não pode ficar acordado 365 dias no Então. ano, acompanhando, como se fosse um velório, a operação da sua unidade durante 2 anos, 3 anos, 4 anos de comando. Só isso aí já dá 112 mil fuzis. A Polícia Militar não tem isso. Não. A junta Polícia Militar com a Polícia Civil não tem isso. Não tem. E como é que vai enfrentar? Primeiro questionamento. Porra, tem baile ali todo sábado e nunca tem uma operação em dia de baile. Aí teve uma operação no dia da festa junina. A resposta para isso: não sabia que estava tendo a festa. Beleza, é possível. Mas não é também uma ausência de elementos de inteligência? Quando chega próximo, não dá para constatar que está tendo uma festa, sabendo que criminosos em 2025 atiram na população? Porque, muito provavelmente, pode vir a perícia e constatar que o tiro não foi da arma da polícia. Os policiais estavam todos com câmeras na versão da própria polícia. Então, pode ter elementos ali convincentes que não foi ele que efetuaram o disparo. Mas ainda vai ficar no questionamento da polícia e por esse motivo o secretário afastou o comandante do BOPE e o comandante do COI, porque ele disse que não foi respeitado os protocolos necessários. E 2 dias depois, ou 1 dia depois, cedendo à pressão, o governador proibiu que a Polícia Militar operasse até que fosse revistos os protocolos. Cara, como concluir que essa operação aí foi bem sucedida? Como concluir que essa operação foi no padrão BOPE de atuar? Não, veja só, nós não podemos dizer que a operação foi bem sucedida pelos resultados. E os resultados, eles, pelo lado policial, nós temos ausência de elementos presos, ausência de armas ou drogas ou qualquer material relacionado à prática criminosa apreendido. Então nós não podemos falar sobre esse aspecto. Eu não vi imagens, eu fiz uma apuração com policiais da unidade, com a inteligência da PM. E quando a gente fala em aspectos de inteligência, meios de inteligência são diversos. E não necessariamente com os meios de inteligência você sempre terá bons resultados. Você pode não ter bons resultados. Eventualmente você vai ter, eventualmente você não vai ter. Em determinado local está acontecendo. Aí você chega lá, por acaso os delinquentes saíram e já foram antecipadamente para uma outra região para poder cometer o crime ou, junto de outros elementos da mesma facção, fazerem uma retomada de um território ou a tomada de um território. Né? Então, pelo que eu identifiquei, protocolos foram utilizados, ou seja, a partir do momento que se identificou a afluência de público ou maior número de pessoas numa região, eles congelaram, fizeram comunicação via rádio e, teoricamente, eles deveriam retrair, sabendo que no local onde teriam como objetivo a prisão de elementos ou estabelecer contato com elementos que estariam armados ali, conforme esses meios de inteligência apontavam, eles optaram por congelar e, eventualmente, retrair. Agora, isso obstou os delinquentes de efetuarem disparos? Não, não obstou. O que deve ser verificado agora é o seguinte: prova que as armas dos policiais foram as armas que foram utilizadas para provocar o resultado morte e o resultado lesão corporal nessas pessoas. Né? Fora isso, a responsabilidade é dos delinquentes. O que eu vejo sobretudo, nós invertermos a responsabilidade sempre para o policial. Por que o policial não pode ir naquela comunidade?
Aquela comunidade, para começar, são áreas completamente impermeáveis. Só o vagabundo entra, só o vagabundo tem acesso. O Estado, ele faz, muitas das vezes, questão de não exercer a soberania nesses locais, sob qualquer pretexto. Ora, para dizer, para não ter elementos feridos. Mas nós estamos numa guerra ou não estamos numa guerra? Ora, ou estamos ou não estamos. O que não pode é a gente dizer, num determinado momento, considerar que estamos numa guerra e, no outro momento, olha, nós não podemos realizar isso porque teremos, eventualmente, pessoas feridas. Bom, não é desejável que nós tenhamos pessoas feridas, mas o fato em si é consequência da guerra que nós vivemos. Porque as pessoas, e eu sempre vou abrir um parênteses aqui e digo, 99% das pessoas que moram ali são pessoas de bem, são pagadores de impostos, são cidadãos. Nós temos 0,1% é que é nocivo, que pratica todas essas atrocidades, que submete as pessoas à escravidão, que submete as pessoas aos diversos e maiores constrangimentos que a gente pode imaginar. Agora, não falamos deles? E eles não serão atingidos? Ou a gente vai ficar com essa ideia que é uma tal inteligência que vai ser somente ela capaz de pontualmente nós pinçarmos os delinquentes? Não, não existe isso. Lamentavelmente não existe. Estamos em 2025, mas não temos capacidade, com toda a inteligência que nós gostaríamos, de possuir. É claro que temos, mas toda aquela capaz de pinçar os delinquentes sem disparar um tiro? Não. A Polícia Militar quer, de uma forma geral, ser eficiente. Não é nem eficaz, ela quer ser eficiente. De preferência, prender o delinquente sem precisar efetuar nenhum disparo. Surpreender, esse é um aspecto que se busca qualquer patrulha de combate. É surpreender o oponente e só pela surpresa neutralizá-lo, imobilizá-lo. O policial ele não quer trocar tiro, até porque ele pode ser alvejado também. Mas muitas das vezes não se consegue, é a tal surpresa. No caso do TH, a operação foi um espetáculo, foi pontual. Tinha inteligência? Tinha inteligência. Mas poderia ter tido muita resistência, o suficiente para poder ter gerado um resultado muito maior, em termos de vítimas, né? E nesse caso, como seria? Se fosse o comandante-geral que tivesse dado a ordem para essa operação, quem seria exonerado nesse momento? Ainda o comandante do batalhão? Ao meu ver, se o método é exonerar, a primeira pergunta que eu fiz aqui ontem é que se o argumento que exonerou o comandante da polícia, ele falou que ao acordar, nas primeiras horas do sábado, ele tomou conhecimento, palavras dele. Eu botei o vídeo aqui, nossa audiência assistiu ele falando na entrevista para o SBT. Ao acordar, ele tomou conhecimento da operação, de imediato ele mandou apurar e tal. No domingo, ele, em reunião com a cúpula, foi decidido para exonerar o comandante do BOP e o comandante do COI. Minha pergunta que fica é o seguinte: às 4 da manhã, o comandante do BOP provavelmente estava dormindo também. Eu já fui comandante do BOP. Provavelmente ele também estava dormindo e o do COI também. Claro, ele não pode ficar acordado 365 dias no ano, acompanhando como se fosse um velório a operação da sua unidade durante 2 anos, 3 anos, 4 anos de comando. Então, assim, se o comandante do BOP dormindo foi exonerado, o do COI dormindo foi exonerado, a minha pergunta é por que o secretário não foi exonerado. Segundo ponto, assim, cara, eu tenho argumento para criticar a operação e tenho argumento para defender e criticar a postura do governador e do secretário de exonerar os caras. Porque é o mesmo comandante que efetuou a operação do TH. Não é possível que o cara
passou a ser um mau comandante, um mau policial que não sabe montar uma operação. Segundo ponto, se é para exonerar o comandante, tem que exonerar o Estado-Maior dele também, porque o responsável pelas operações não é ele. Ele tem um oficial ali que é o responsável operacional, certo? Como toda unidade, ele deve ter um major, ele deve ter outros caras que são o responsável operacional. Se teve uma patrulha que foi para a rua, essa patrulha seguiu o padrão do oficial que estava ali no dia e comandou aquilo ali, né? E também alguém do Estado-Maior deve ter ali, todo dia deve ter um, não sei como é que funciona, você sabe, se você puder falar, não deveria ter sido só o comandante. Na verdade, ele jogou para a torcida. Eu não vou fazer esse comentário porque eu acho que a exoneração do comandante é aquela maneira rasa de dar uma satisfação à opinião pública, querendo dizer o seguinte: resolvemos o problema. Esse comandante não estará mais comandante e, consequentemente, as próximas operações não teremos esse resultado. É uma grande mentira. Olha, nós estamos ou não estamos numa guerra? Se nós acharmos que não estamos numa guerra, é a mesma coisa que eu estaria aqui dizendo a todos nós. Vocês acreditam em Papai Noel? Vocês acreditam também em Coelhinho da Páscoa? Está todo mundo vendo aí? Vamos fazer um comentário curioso aqui. Eu peguei o meu telefone só para poder, na maquininha, fazer uma continha. Perfeito. Nós temos aproximadamente 1.400 comunidades. Algumas gigantes, a Maré, o Complexo de Israel hoje, Alemão e muitas outras. Dá um chute, vou deixar por tua conta. Diz um morro que você conheça. Não precisa ser grande, não. A Rocinha, daqui a pouco é quase um complexo. Daqui a pouco vai fechar aquela área de Mata Atlântica toda ali em São Conrado, em comunidade da Rocinha, porque é só parar ali embaixo para olhar. Hoje, volto a dizer, em 1984, era da Estrada da Gávea, ali muito antes de cima do túnel. Hoje ela já está gigante. Tem 3 vezes mais o tamanho do que tinha em 1984. Um chute de quantos traficantes tem por Não, favela? eu não vou falar nem traficante. Vamos pegar um morro menor. Diga um morro menor que você lembre, que você conhece. O próprio Santo Amaro. Vamos pegar o Santo Amaro. Santo Amaro é bem pequeno. Quantos fuzis tem ali? Cara, olha, vamos lá. Posso alongar um pouco mais para te dar essa resposta? A minha avaliação do Santo Amaro é o seguinte: não tem um inimigo real próximo, certo? Não tem histórico de guerra de facção ali. Ali você tem uma favela, vamos dizer, uma favela pop, né? Ali você tem baile frequentado pela Zona Sul do Rio. Essa é a verdade. A Zona Sul frequenta para quê? Não, a Zona Sul que eu digo... Quem frequenta? Quem frequenta baile funk. É para comprar droga. Perfeito. Da mesma forma que a favela, o Morro do Santa Marta, é o morro facilmente transitado pelos usuários de droga da Zona Sul. Sim. Então, assim, o Playboy e a Patricinha vão no morro em Botafogo e no morro no Catete. Tanto para comprar droga quanto para curtir um baile funk e usar droga naquele estilo ali. Então, a rapaziada toda aqui da Zona Sul, que não quer arriscar para ir para Nova Holanda, Vila do João, ir para o Complexo, curte o Santo Amaro. E o Santo Amaro é, ao que me parece, estratégico para o Comando Vermelho. Por ser esses morros, né, que conectam a burguesia da cidade, vamos dizer assim. Então, não deve ser um morro com muita arma, eu imagino, porque não tem tantas razões para ter tanta arma. Quantas operações policiais tiveram no Santo Amaro recente?
Não temos notícia, pesquisei. Não tem muito. Quantas vezes o BOPE bateu ali que tenha informação pública? Não tem. Diferente, uma favela do Julgamento, por exemplo, que toda hora tem guerra, é histórico. Tá bom, então vamos falar. Há quantos anos você não ouvia dizer de uma operação na Rocinha? Pois E é. não quer dizer erradamente. Que não tinha... Então, Quantos mas anos? Erradamente. Então, inclusive, eu questionei aqui diversos, assim, eu estou aqui na tranquilidade de quem está fazendo isso semanalmente, pelo menos 3 vezes na semana, questionando essas coisas. Então, teve uma operação na Rocinha, depois de muito tempo, teve operação recente na Rocinha. Agora, para a gente fazer uma matemática aqui interessante para a nossa audiência, nós temos as grandes favelas, favelas com mais de 100 mil habitantes, né? Podemos dizer assim, um complexo, e a Rocinha tem números de complexo, inclusive a Rocinha tem acesso para o Vidigal, que é Comando Vermelho também, não tem mais guerra por ali. Você tem, do outro lado, no Itanhangá, favela também, tomada pelo Comando Vermelho, né? Que eu acho que é Morro do Banco. Morro do Banco. E aquele eixo que ali, era militante. Muzema, Vila da Paz. Então, tudo aquilo... Tijuquinha, tudo aquilo ali, o Comando Vermelho dominou. E aí forma, assim, uma grande estrutura que pode ter apoio logístico o tempo todo e fuga. Sim, mas vamos lá. Número. O Santo Amaro, para a gente ter uma ideia, é um morro pequeno. Quantos fuzis você acha que tem ali? Vamos pegar só os fuzis. Cara, eu chutaria ali, não sei, de 50 a 100, talvez. Não, eu acho que 100 é até muito. Exato. Eu acho que 100 é muito. De 50 a 100, né? Porque eu também não quero ser... assim, volto a te dizer, eu não tenho elementos para te dar esse número, mas entendendo toda essa dinâmica, eu ficaria no número aí em torno de uns 50, podendo, né? Ok. Tá. Então, o Santo Amaro, ele está no meio ali da cidade, próximo à Zona Sul. Nós podemos imaginar que ele não vai ter acesso de outras facções a ponto de ser alvo de uma invasão, né, de uma tomada desse território. Mas ele não pode descartar a sua segurança, e por isso que tem que ter vagabundo armado com fuzil ali, porque essas pessoas que vão da Zona Sul, e muitas das menininhas que vão lá comprar droga, muitas não têm arma, não têm dinheiro, e vão ali, bem viciadas, vão naquele amorzinho. Gosta de ver o vagabundo armado, com fuzil, o vagabundo armado gosta de ver a menininha, é dessa maneira. Então, aqueles ali... Você falou que 50. 50 a 100, eu falei. Tá bom, eu vou diminuir. Vou diminuir para o Santo Amaro. Vamos imaginar 30 no Santo Amaro. Em contrapartida, na Rocinha, não tem menos de 100. Não, calma aí, pô, por favor. Desculpa te interromper. Na Rocinha, só indo pra mata, tinham 400 bandidos. Exatamente. E na imagem aí você vê todo mundo com um fuzil atravessado de mochila. É claro. Na Rocinha, brincando, deve ter ali mais de 1000. Não, ok. Mas eu vou diminuir bastante isso daí. Eu vou diminuir bastante. Eu não estou querendo dizer que eu acredito nisso. Eu estou querendo fazer uma conta aproximada para a gente entender. Porque muitos dos nossos espectadores não entendem isso que a gente fala, que é um estado de guerra, né? Então, o Santo Amaro tem 30. Vamos considerar que Morro como Santo Amaro, que são poucos, pequenos assim, tem 30. Porque o outro próximo ao Santo Amaro vai ser o Dona Marta. Esse aí tem para mais de 50, tá certo? Só uma observação. O Santo Amaro, como eu disse, é uma favela vizinha ao BOPE. Assim como a Tavares Bastos, Tavares Bastos é que não tem nada mesmo. Tá, tudo bem, mas a Tavares Bastos é o quintal do BOPE, né? É o quintal. E o Santo Amaro é vizinho do quintal do BOPE. Ninguém vislumbra que o TCP vai vir ali invadir uma favela que vai passar por... tá rodeado de favela do Comando Vermelho e tem o BOPE como proteção natural. Porque quando estourar uma guerra ali, quando estourar uma guerra no Santo Amaro, o BOPE é a favela que vai chegar mais rápido. Sim, mas nós estamos achando que essas pessoas sejam pessoas racionais. Pensem como nós. O delinquente não pensa como nós. Porra, mas pensa.
Se eles não pensassem estamos falando de razoavelmente, eles não dominavam a cidade. E você não sabe, como também eu não sei, se numa decidida ação eles não podem dobrar a aposta em alguns outros. Tipo o Dona Marta, o Santo Amaro, o Morro do Leme, a Chapéu Mangueira. Chapéu Mangueira. Ali é TCP. Ali é o único morro da Zona Sul que é TCP. Nós não podemos, eu estou dizendo, não podemos imaginar, porque nós não temos elementos de inteligência que nos aponte isso daí. Mas muitas das vezes a inteligência, ela indica possibilidades. E se esse morro Santo Amaro é tão próximo do BOPE ali, e teoricamente poderíamos imaginar, não teria nada ali que justificasse o policial ir ali para fazer uma operação. Nós devemos acreditar que o policial foi lá para dançar quadrilha? Eu não sei, cara. Tá entendendo? O policial não foi dançar quadrilha. O policial, às 3 horas, 3h40 da manhã, 3h30 da manhã, se ele não estava dedicado a uma operação sob ordem, e essa operação seria conhecida, ele estaria no alojamento dele dormindo, porque já teria operado durante o dia em alguma outra área, né? Mas o que eu estou querendo fazer é uma continha aqui simples, se é possível falarmos assim. Nós temos, eu vou colocar aqui, temos 1.400 favelas aproximadamente. Esses são os números. Um pouco mais até, né? Mas podemos fazer uma média. Menores. Maiores e menores. Sim. Então, nós temos aqui, eu vou reduzir, temos 1.200 favelas. Tá certo? Estou reduzindo tudo. Tem mais. Tem mais. Por favor. Os números oficiais... nem precisa reduzir, né? São de 1.400. Isso. Temos 1.200. Aí nós temos o Morro Santa Amaro, um morro pequeno, talvez uns 30 fuzis. Mas todas as outras que são maiores, tipo, e que estão permanentemente no processo de crescimento, vamos pegar o Morro do Vidigal, que não consegue mais crescer para lugar nenhum. Aquilo ali não tem mais menos de 50 fuzis. Vamos imaginar 1.200 vezes 50, ou quer fazer com 40? Não, eu faria até com mais, porque nós sabemos, assim, tem um número... Nós vamos ter algumas favelas com 100, com 200 fuzis. Tem um número... Eu quero que você me diga qualquer número para a gente multiplicar aqui. Tem um número da UF, eu acho, de um desses estudiosos, pesquisadores, que falou que o Rio tem 56 mil traficantes de droga e que teria em torno de 30 mil fuzis. Eu desacredito, porque eu acho que está pouco. É um apaixonado romântico. Se fosse 30 mil dividido por 1.400, daria uma média de 21 fuzis. Não é. Então, assim, essa conta que você está fazendo, eu faria com 1.400, com pelo menos aí numa média de uns 80 fuzis. Tá bom. Que daria em torno de 100 mil fuzis. Nas favelas do Rio de Janeiro. Então, fazendo 1.400... por 1.400 comunidades, vezes, botar numa média aí 80 fuzis. Vai dar 112 mil. Nós vamos ter muitas outras, até você ver, no caso da Rocinha, que tinha ali só com os estrangeiros, 400 fuzis. Só com os estrangeiros. Isso. Sem falar com a estrutura da própria organização. Vou botar 80 fuzis aí, uma média por favela. A gente vai ter que algumas diminuir, porque o Complexo do Alemão não tem menos de 300. Complexo de Salgueiro tá lotado. E assim sucessivamente, vamos botar só 80. Chapadão, Pedreira e por aí vai. Só isso aí já Vila dá Kennedy. Só isso aí já dá 112 mil fuzis. A Polícia Militar não tem isso. Não. Aí junta a Polícia Militar com a Polícia Civil, não tem isso. Não tem. E como é que vai enfrentar? Ou a gente não acredita que nós estamos numa guerra? É por isso que eu tô berrando aqui toda semana, pelo menos 3 vezes por semana, chamando a responsabilidade do governador, chamando a responsabilidade dos agentes políticos. Então, assim, eu volto a dizer, cara, né, morador dessa cidade, eu estou cerceando, né, a minha capacidade de locomoção aqui
por conhecer essa realidade. Bom, aí você falou que esse estudioso identificou 56 mil criminosos. criminosos. Ué, mas nós já temos 112 mil fuzis? É porque na conta dele, 56 dividido por 1.400, ele está especulando em que tem uma média de 40 criminosos por favela. É óbvio que não tem, gente. Tem 400 cearense, porra, na Rocinha. Só da facção, só do grupo do Ceará. Em torno de 400. Aí você imagina o seguinte, dentro da Rocinha, o criminoso que tá lá, vulgo Johnny Bravo, para ele locatar, né? Para ele locar a favela, ele não vai permitir que o locatário tenha força capaz de incomodar ele. Não, ele tem que ter superioridade. Mas é muita coisa superioridade. Primeiro que ele é o dono e o cara é faccionado da mesma facção que ele, portanto, deve obediência ali, de uma certa forma, à mesma estrutura. Mas nós já vimos situações diferentes, como o Lulu na Rocinha. Sim. E um outro traficante, na época era comandante do BOP, em 2003 a 2006. Eles eram da mesma facção, um foi preso, aí não recebia o que ele achava de direito a receber estando preso. Quando foi solto, voltou para a Rocinha para poder tomar a Rocinha de quem estava liderando, em razão dessa discussão pessoal. Sim. Era a mesma facção. Não, sim, mas... E ele voltou com elementos da mesma facção para tomar. E assim, ali na Rocinha, né, cara, a Rocinha tem... Dudu e Lulu, uma coisa Lulu, dessa. Dudu e Lulu. A Rocinha tem o coração da Rocinha, é a Rua 2, Rua 3, por ali, né? Então ali... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ali fica o coração do Johnny Bravo, ali que tá a estrutura. A região do como é que é o nome? Eu falei agora, esqueci. Joneia. É a expansão lá em cima. E curioso, aquele prédio já foi exposto pela imprensa numa ação publicitária do Eduardo Paes, um mês antes da campanha, que ele entrou com a Secretaria de Ordem Pública lá derrubando o prédio, porra. O secretário de Ordem Pública deu entrevista lá na cobertura do prédio, cara. Tem vídeo no YouTube. Eu mostrei isso aqui no canal. Como você consegue conceber que a Secretaria de Ordem Pública vai entrar lá na Rocinha para derrubar prédio? Jamais. Porra, nessa estrutura. Jamais. E outra coisa, eles foram lá e derrubaram algumas paredes, fizeram o vídeo institucional, eleitoreiro, e um ano depois, o BOP foi lá e a polícia e o governo, todo respeito, mas o termo é esse, arregou pro crime. Por covardia, por omissão ou por qualquer outra merda. Porque não tem como. Você sabe que se você vai operar naquela região que tem uma mata atrás, porra, o BOP fez isso quantas vezes? A PM fez isso quantas vezes? Nem digo BOP, batalhão de área. Porra, é óbvio que o rato vai fugir pela mata. Tinha um drone acompanhando, por que não operou na mata? Por que não teve apoio aéreo? Por que não teve, porra? Ali é árvore e os caras. Então, assim, no mínimo, faltou um ok. Pode fazer. Aí o BOP subiu, o governador e a polícia militar comemorou a ação, porque o BOP pegou, acho que 6 fuzis, 6 ou 8, nenhum morreu. Um policial tomou um tiro no pescoço, 6 pistolas, só que o vídeo da mata vazou pra Globo 2 dias depois. Aí que nós tivemos conhecimento. Então, a ação foi montada e depois o governador, para se justificar, ele disse que o objetivo da ação era esse mesmo, que ele evitou uma guerra no coração da Zona Sul. Aí tem essa crise no Catete. Hoje, na Zona Norte, população subjugada, com a cara no asfalto, no meio do tiroteio, no Complexo de Israel. Isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Muito comum. Na linha vermelha, as pessoas cansam de ficar nessa condição, né? Na Avenida Brasil, cansam de ficar nessa condição, né? E nós, um ou outro, vai achar que nós não estamos numa guerra. Nós temos hoje
um efetivo, vamos chamar de tráfico, maior do que as instituições policiais. O Rio de Janeiro Bem maior. não pode ter mais porque está no regime de recuperação fiscal. Eu estive há 15 dias numa solenidade de incorporação de 500 recrutas. O governador disse que a partir de novembro nós teremos uma solenidade igual a essa, imagino, incorporando 500 a cada 40 dias. Eu fiquei muito satisfeito. Não sei até que efetivo dessa maneira nós estaremos atingindo, mas eu fiquei muito satisfeito, porque nós precisamos ocupar os espaços públicos, porque quando a polícia não ocupa, quem ocupa é o delinquente. E hoje nós estamos vendo, cidade adentro, que os delinquentes estão ocupando os espaços públicos. Nesse modelo de expansão territorial, eles estão vindo para a Vila da Penha, para Penha Circular, para Olaria, para Bom Sucesso, para todos os lugares, para poder, ocupando espaço público, serem senhores da situação, marcando território e vendendo serviços. Ô Príncipe, cara, E veja só, isso é outra questão. É questão de soberania. Nós estamos perdendo a soberania para quadrilhas de traficantes. Cara, eu acho que essa honestidade que está faltando para a cúpula do política e a cúpula da segurança pública, né, que também é política, essa honestidade está faltando para a população. Numa conta muito básica, quem quiser pensar, sem informação privilegiada, sem nada, só acompanhando noticiário. Basicamente é o que eu faço aqui, né? Você vai chegar a conclusões razoáveis que nós chegamos aqui. Tem, no mínimo, 100 mil armamentos de guerra. Nós temos, e você, no início do papo, deu uma aula pra gente sobre essa atividade econômica do crime, que não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego. Não tem posto de trabalho, né, do crime para todo mundo portar um fuzil. E aí uns vão roubar no carro, outros vão roubar celular, outros vão roubar casa, os outros vão fazer não sei o quê. Então, carga. E se você vai concluir que esse número que nós estamos falando é só para a estrutura de defesa dos territórios dominados. É só para a estrutura de defesa. Então, esse número é maior ainda. Outro dado público. A Polícia Militar prende por ano em torno de 40 a 50 mil pessoas por ano. E é só, ela quando prende em flagrante, hein? Isso, sem ser o trabalho de polícia judiciária. Dificilmente vai ser por mandado de prisão. Isso aí caberia mais à polícia judiciária. Então vamos lá, a Polícia Militar prende vamos botar 45 mil. O número do sistema penal do Rio de Janeiro é nesse mesmo número. O sistema carcerário do Rio de Janeiro que é muito pouco, só tem em torno de 44 mil presos. Portanto, todo ano, quem é preso vai solto. Possivelmente nós já estamos naquele modelo pena justa, nós já estamos naquele modelo porta giratória, o camarada entra, já sai. As penas estão sendo cada vez mais reduzidas em razão de inúmeros outros benefícios, em razão da progressão da pena. O nosso legislador, ele tem que tomar pé dessa situação. Cabe a ele ombrear com tantos outros que tenham a mesma responsabilidade, sendo homens de boa vontade, para controlar isso daí. Obrigar, por lei, o magistrado ler a letra fria. Ah, não, eu vou interpretar. Interpretar conversa nenhuma. Interpretar dessa maneira dá o que deu lá no STJ. O camarada identifica que é mais justo o delinquente preso com droga e com fuzil, ele ter exatamente o fuzil como sendo uma agravante. Só que dessa maneira, a pena do tráfico de droga aumenta um pouco. Tá sendo?
Isso está certo? Claro que não está certo. É. Eu quero que o delinquente se dane. Eu quero que o delinquente cumpra pena integral. Eu quero que o delinquente cumpra 30 anos. Ainda mais se for reincidente. O que não pode é nós que somos pagadores e mantemos toda essa estrutura. Nós ficamos reféns. Hoje, o que eu vou. São comentários específicos da minha observação do cotidiano. Um grupo de adolescentes já não pode ir a um clube ou voltar porque o pai, a mãe não deixa, porque a violência. As menininhas já não podem mais à pizzaria, entre elas, porque dependendo da distância, os pais têm receio. E muitas das vezes não têm condições de irem lá pelos seus próprios meios buscar, primeiro levar e depois buscar. Então já não vão mais. As adolescentes, os templos religiosos estão mudando os horários dos cultos, porque os religiosos já não têm mais confiança em sair de casa e ir para um templo que termina 22 horas, 23 horas, seja lá o que for, e depois voltar para casa. As lojas maçônicas, idem. De uma forma geral, todo mundo está nessa situação. Nós temos que buscar, através dos nossos legisladores, mas homens com coragem, porque para chegar lá, menininho bonitinho não resolve, não. É casca grossa, é homem com coragem para poder interpretar, por exemplo, dessa maneira, cabe ao legislador interpretar que na legislação está faltando serem inseridos alguns fatos que hoje nós encontramos no cotidiano que acabam sendo consumidos pelas quadrilhas de terroristas. Por exemplo, estabelecer barreiras próximo das comunidades para evitar ação policial. Se o camarada fizer isso na via pública, é apenas um crime de dano. Numa via pública, tem lá uma tipificação para ele. Só que o camarada não faz com o objetivo de criar dano ou causar dano a uma via pública apenas. Ele está estabelecendo estruturas de barreira que vão propiciar vantagem às quadrilhas de traficantes, de narcotraficantes e narcoterroristas. É isso. Isso tem que estar tipificado na lei de terror. Nós temos que ter uma lei de terror. Nós não temos os policiais, como hoje um projeto de lei que foi votado que protege os magistrados, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e os seus familiares. Quando forem vítimas de crimes, os responsáveis terão a sua pena aumentada. Aí eu acho justo. E os policiais, por que não entraram nessa? Custava inserir os policiais? Será que os nossos parlamentares deixaram passar pelas mãos na legislação, ou essa especificamente, a ausência dos policiais nessa legislação? Ou eles não merecem? Ou nós tratamos os policiais, é dessa maneira mesmo que vamos tratar os policiais, com desprezo? Será que é assim? Aí vem, só para finalizar, Sim, e você falar. por favor. O presidente da República apresentou um projeto de lei agora, estabelecendo multa aos policiais de 30 mil reais. Eu não sei de onde que ele tirou esses 30 mil reais, que o policial não tem 30 mil reais para pagar. Se estiver fazendo serviço de segurança privada. Ele alega que é para prestigiar o setor de segurança privada. Ok, bacana. Mas dê um salário decente para o policial? Ou ele está fazendo numa dobradinha política nefasta uma correlação entre os policiais e eventualmente algum grupo político? Está entendendo? Mas ele apresentou esse projeto. Então eu vejo que a radical esquerda brasileira pensa dessa maneira.